Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema: algumas consequências trágicas da lei obrigatória do celibato. Tenho falado muito sobre a questão do celibato dos padres, mas o mundo tomou conhecimento de mais um fato estarrecedor acontecido no dia 5 deste mês de julho: a morte trágica do padre Matteo Bolzano, coadjutor da paróquia de Canobbio, diocese de Novaro, na Itália, que morreu em um atentado contra a própria vida, ele que tinha somente 35 anos de idade. Diante desse fato, penso ser necessário gritar um pouco mais sobre este assunto. Por qual motivo muitos padres são acometidos pela doença do desgaste, da fragilidade mental e emocional, que está levando muitos ao extremo ato da autodestruição? Casos como esse chocam muito de mais um padre que se sentiu sem saída e sem ver a luz no fim do túnel e cometeu o ato tresloucado contra si mesmo. O que o celibato obrigatório tem a ver com isto? Vou falar não do que eu li, nem do que eu estudei em livros, nem do que escutei outros dizerem. Não, vou falar de algo que me diz respeito diretamente, porque eu vivi e senti na própria carne o que é fazer o juramento de celibato sem ter esse dom. Não tenho vergonha nem me sinto constrangido de falar sobre isto, porque hoje sou casado, tenho uma família digna e honrada, onde me apoio e me sinto totalmente inserido como ser humano. Mas eu estive para morrer desse mesmo modo trágico, e não houve nenhum colega, padre ou bispo, que se interessasse em saber por que isto acontece com o colega padre. Por isso, repito, falo daquilo que eu conheço. Continuo padre para sempre, porém, agora, porque sou casado, a Igreja Católica me proíbe de exercer o sagrado ministério. Tenho 47 anos de ordenação sacerdotal, mas estou excluído do ministério canônico porque me casei em 1982. Inexplicavelmente, o cânon 194 do Código de Direito Canônico diz expressamente: fica ipso iure destituído do ofício eclesiástico o padre que tentar o matrimônio, mesmo civilmente. Esta lei canônica da Igreja Católica fere e contraria claramente a recomendação bíblica que diz: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos na obediência e na modéstia. Porque se alguém não sabe cuidar da própria casa, como irá cuidar da Igreja de Deus? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 5, e carta a Tito, capítulo 1, versículos de 5 ao 7. Isto é palavra de Deus, e os altos dirigentes da Igreja Católica precisam aprender a respeitar que Deus concede os seus dons a cada um de uma maneira, uns de um modo, outros de outro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 7 ao 9. E isto precisa ser respeitado. O caso recentíssimo do padre italiano Matteo Bolzano, que chegou ao extremo de atentar contra si próprio, eu não o culpo, nem culpo nenhum outro padre que tenha chegado a esse ponto extremo. Culpo, sim, a instituição Igreja Católica, que em seu radicalismo descuida do seu clero e dos seus padres, que não são anjos, mas seres humanos iguais a todo mundo, que têm as mesmas necessidades de afeto, de carinho e de amor. Os padres são homens que tiveram que deixar a família, que é o verdadeiro ninho do amor e da proximidade afetiva, para servir aos outros, muitas vezes em condições de trabalho muito estressante e desumano. E os padres fazem isso para ajudar os outros, sem ter ninguém que lhes ajude, às vezes nos momentos que mais necessitam. Assim, os problemas vão se acumulando, podendo chegar a doenças como a síndrome de burnout, quando o excesso de trabalho leva ao estresse, que provoca intenso desgaste emocional, com a sensação de fracasso, quando a pessoa não consegue conciliar sua atividade com sua vida pessoal. Nos casos mais graves, pode levar à depressão profunda e à morte.
em desastres como este que acaba de acontecer. Repito, eu não condeno nenhum padre que tenha chegado a esse ponto extremo de tentar contra si mesmo. Condeno, sim, os dirigentes da Igreja Católica, que ainda insistem em manter a lei medieval do celibato como disciplina de vida obrigatória para os seus padres, obrigando-os a serem sozinhos, a não terem esposa e filhos, nem uma família digna com quem possam dividir os seus sentimentos, o seu afeto e sua carga emocional, que é intensa e muitas vezes pesada demais para carregar sozinho. Quando Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira inseparável que esteja sempre junto dele, conforme o livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 18 seguintes, certamente Deus pensou em evitar todos esses desastres. O assunto é grave e não se esgota aqui, pois demanda outras reflexões sobre o tema, como pretendo fazer. Mas adianto-lhes que o estresse, as cobranças excessivas e a solidão a qual os padres estão sujeitos são fatores de risco para essas tragédias. Existe tratamento médico e psicológico para esses casos. No caso dos padres acometidos por essa doença, pensemos no quanto de responsabilidade os dirigentes da Igreja Católica têm ao colocar o fardo imenso e desgastante do celibato nos ombros de seres humanos, não de anjos, que não têm esse dom. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.